Boa noite. Eu vou me apresentar para vocês. Bom, eu sou biomédica, eu sou pós-graduada em acupuntura sistêmica, a clássica acupuntura de agulhinhas no corpo. Também tenho alguns cursos complementares de analgesia e anestesia em acupuntura, auriculoterapia ou acupuntura auricular, mochoterapia, ventosa terapia, reflexologia podal, florais de Bach. E a minha história com o EFT começou na minha busca de acupuntura sem agulha, principalmente depois da pandemia, em relação a tratamentos online, né, principalmente. Então, eu comecei a buscar algumas alternativas de tratamentos online. E pesquisei acupuntura sem agulha e eu comecei a assistir alguns vídeos, né, e foi bem interessante, porque eu via o pessoal batendo, eu falei, nossa, o que é isso? E então eu comecei a achar bem interessante a acupuntura sem agulha e que utilizava pontos de acupuntura para fazer o tratamento. Então aí me interessou ainda mais. E eu comecei a pesquisar mais a fundo. E o que eu comecei a perceber é que as pessoas batiam nos pontos e falavam no positivo. Achei interessante e comecei a buscar mais vídeos, até onde eu encontrei uma pessoa, uma terapeuta em EFT, que ela fez o curso com o criador do EFT. Então eu achei bem interessante e eu comecei a assistir as lives dela. E aí eu comecei a gente fazia ao vivo, e é o que eu quero fazer com vocês hoje, vamos ver se a gente consegue. E aí eu comecei a fazer o curso dela, né? Em uma das lives eu senti, na hora que eu fiz o tapping, né, que eu vou explicar para vocês, eu comecei já a sentir várias coisas no meu corpo, coisas boas, positivas, comecei a fazer na minha mãe, fazer na minha sobrinha, e começou a dar certo o EFT. Aí eu falei, não, então eu vou a querer fazer o curso para me profissionalizar. Então eu vou contar um pouquinho para vocês o que é o EFT. Então o EFT, a sigla dele, né, significa Emotion Freedom Techniques, que significa técnica de liberação emocional. Então, eu estou colocando alguns teminhas aqui porque eu não lembro tudo decor. E o que é o EFT? Eles utilizam 9 pontos da acupuntura, a gente bate nesses pontos e fala uma palavrinha-chave. E o que eu achei interessante, porque eles utilizam um pouco da neurociência, um pouco do coach, de técnicas de liberação emocional. Então, aí esses 9 pontos, né, existe também o nome que às vezes o pessoal fala, né, ele está muito conhecido em outros países. Aqui no Brasil tem poucos ainda, mas existem vários artigos científicos com resultados muito bacanas. E o que eu vou ensinar hoje aqui é o que cada pessoa pode fazer em casa. E isso que eu achei legal, né? Lógico que o curso que eu fiz para me profissionalizar em EFT, eu vou trabalhar questões muito mais profundas, né? E é isso que eu vou tentar explicar para vocês. Então, o tapping, tem gente que entende, que sabe que existe o EFT, mas não conhecem como EFT. Então, eles conhecem como tapping, né? O tapping, a gente vai, são batidinhas nos pontos, né? Então, o que diferencia o EFT com o tapping, na verdade, o tapping bate nos pontos. Eu vou explicar para vocês um pouquinho a história de Eric Ray. Ele era um amante da acupuntura, né? E de terapias de desenvolvimento pessoal. E ele era um engenheiro, e ele começou a se interessar mais pela acupuntura, e ele conheceu o Roger Callahan, e ele era um psicólogo. E esse psicólogo, ele usava pontos de acupuntura, mas protocolos. Então, ele usava para raiva determinados pontos de acupuntura, para depressão, determinados pontos de acupuntura. Então, eram protocolos prontos. E aí, o Gary fazia com ele e começou a estudar mais sobre isso, e ele começou a fazer esses 9 pontos de acupuntura nas pessoas e começou a dar resultado. Então, ele descobriu que esses 9 pontos, e como eu faço acupuntura, eu entendo muito bem que esses pontos são muito emocionais, né? Então, ele trabalha toda a parte emocional e física. Então, ele foi utilizando esses 9 pontos nas outras pessoas e começou a ter resultado. Então, é muito bacana a história dele. Hoje em dia, né, acho que já falei para vocês, existem vários artigos científicos já comprovando a eficácia, né? No Brasil ainda não é tão conhecido. Vou falar
os pontos que ele utiliza para vocês, só para vocês já ficarem atentos quais são os pontos. Ah, outra coisa que eu ia pedir para vocês, se vocês puderem ter uma caneta e um papel na mão, fácil, porque a gente vai testar essa técnica em vocês. Vocês mesmos vão fazer o tapping, né? Que é bater nos pontinhos do EFT. Então, Renato, ó, esses pontos são alguns dos pontos principais que eu utilizo na acupuntura. Na acupuntura, a gente tem inúmeros pontos, mas esses 9 pontos, eles são um dos pontos principais que eu utilizo na acupuntura com agulha. Então, eu adoro esses pontos. Então, isso também me interessou bastante, porque eu acabei tendo essa afinidade com o Gary Gray sobre esses pontos, esses 9 pontos, porque são pontos que eu já gosto muito de utilizar. Eu vou explicar cada um deles, e aí vocês vão entender um pouquinho os pontos do EFT. Todo mundo, se tiver aí um papel e uma caneta na mão, porque a gente vai fazer o EFT online aqui, tá? Então, depois que eu explicar um pouquinho, a gente vai fazer uma rodada ou 2, dependendo do tempo que a gente tiver. Então, os pontos do EFT, os 9 pontos principais, existem alguns outros, mas o que ele mais utiliza são esses, né? Então, para a maioria das terapias, ele vai usar esses pontos. Quais são os pontos? Esse é o pontinho inicial. Ele não tem uma sequência, então você pode fazer esses pontinhos, não tem uma sequência, só esse aqui que a gente fala que esse ponto é um ponto de afirmação. Então a gente precisa falar ele primeiro, tá? Então esse é um pontinho, né? Ele é bem nessa dobrinha, você bate. Você bate, pode ser com 4 dedos, né? Você coloca um pouquinho de pressão nesses pontos. Esse ponto na acupuntura, ele chama ID3, é um ponto de intestino delgado. Eu gosto muito de utilizar ele para para parte ortopédica aguda, né? Então, quando a pessoa está com uma crise, eu gosto de colocar. Mas ele tem, a parte emocional dele, relaxamento, bem-estar, organização de pensamentos, né? Então, esse é um ponto. Eu gosto de fazer uma sequência para eu não me perder, né? Então, eu bato aqui, qual é o ponto? Ele é você faz uma tiara, né? Então, você vai fazer uma tiara de ponta da orelha, de ponta a orelha, ele é bem aqui no meio. Então, você vai bater com os 4 dedos também, né? Ele tem uma leve depressãozinha aqui na cabeça. Então, você bate, se você não sabe certinho, exatamente, você pode fazer assim, que você vai conseguir acessar esse ponto. Esse ponto é um ponto que eu chamo, é o meridiano vasogovernador, VG20, ele clareia a mente, pensamentos excessivos e obsessivos. Então, ele tem o pontinho na cabeça, entre as sobrancelhas. Esse pontinho, eu trabalho bastante medo com ele, né? Existe o ponto Yin Tang, que eu gosto bastante, quem são os meus clientes, eu uso muito esse ponto, mas ele é bem aqui na lateralzinha, esse do EFT. Mas você pode bater nele inteiro aqui, que não tem problema. Esse ponto chama bexiga 2, é bom para medo, né? Quanto tempo devemos ficar batendo? Então, são rodadas, tá? Então, eu só estou ensinando agora, então eu estou fazendo bem lentamente. Então, aqui eu só estou explicando os pontos, mas você pode ir fazendo várias rodadas para você ir eliminando dores, emoções, tá? Então, depois desse aqui, vem ao lado dos olhos. Esse ao lado dos olhos, ele é o vaso vesícula biliar, para raiva, insatisfação. Aí você vai ter o abaixo dos olhos, que é bem nesse ossinho, abaixo dos olhos, que é o VG26, medo do futuro, baixa autoestima, fobia, ansiedade. Depois vem entre nariz e boca. Entre nariz e boca é o VG26. Esse ponto para acupuntura, ele é usado até para desmaio, quando a pessoa desmaia. Então, você pode até bater quando a pessoa está desmaiando, você pode bater nesse ponto. Aí tem o ponto entre boca e queixo, para baixa autoestima, traumas. Depois, tem a clavícula aqui, 2 dedos abaixo da clavícula. Você pode bater assim, eu bato com força, ou bate aqui, tá? No meio. E depois, 4 dedos abaixo das axilas, bem na linha do sutiã para as mulheres, você vai bater aqui. Esses são os 9 pontos, tá? Aí respira fundo, essa é uma rodada, tá? Então, eu tentei explicar para vocês todos os pontos e depois a gente vai fazer a rodada. Todo mundo entendeu? Então, agora eu vou explicar para vocês o que o EFT, ele faz com a gente, né? Então,
nós temos a amígdala cerebral, não é a amígdala da garganta, é a amígdala cerebral. E o que que acontece? Ela emite ondas beta e ondas alfa. As ondas beta, ela geralmente, a gente libera muito cortisol, adrenalina. Esses hormônios, né, essas substâncias, elas são liberadas quando a gente está num momento de estresse. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, esses pontos, no nosso dia a dia, se você, por exemplo, vai em algum lugar, tô angustiada, né? E é uma coisa que você precisa resolver rápido, você pode fazer na hora. Eu gosto muito desse ponto que na hora me alivia. Então eu gosto de bater aqui nesse ponto, mas se você está se sentindo mal, se você está num lugar onde você possa fazer, você pode fazer todos os pontos que vai ser melhor, né? Então algo que assim, que é meio momentâneo, faz aqui, né? Tô estressada com o trânsito, pode fazer. Mas se você quer que ele realmente dê um efeito legal, o ideal é você bater nesses 9 pontos. E quem quiser, eu vou passar o manualzinho de cada pontinho, tá? Então não fiquem preocupados em não ter esses pontos, eu vou mandar para vocês. Então, quando a gente libera ondas beta e ondas alfa nessas amígdalas cerebrais. E as ondas beta, elas são mensagens negativas, né? Então, por exemplo, eu vou atravessar a rua, levo um susto porque passou um carro e eu não vi. Na hora, o nosso corpo libera cortisol e adrenalina, né? Só que o cortisol e a adrenalina, ele serve para quê? Para brecar a gente, para assustar, pra gente, né, reagir. É uma forma de reagir. Só que isso, às vezes, a gente começa a ter várias situações de estresse, né? Então, tudo que gera estresse libera cortisol e adrenalina. E o que acontece com o nosso corpo quando é liberado cortisol e adrenalina? Bloqueios nos meridianos, né? Então começam a surgir dores, emoções, traumas, fobias, e isso desde criança, né? Existem estudos que 85% das nossas dores crônicas, agudas, depressão, são todas causadas desde a infância e por problemas emocionais, por traumas, por fobias. É como se ele guardasse uma memória do nosso trauma, da sensação, né, ruim que a gente teve, né? E aí, o que o EFT faz? Ele libera ondas alfa. As ondas alfa, quando a gente bate nos pontos, né? Só que tem uma frasezinha aí que é importante falar, que eu já vou falar para vocês. As ondas alfa, ela traz relaxamento, bem-estar, né? Tudo que é agradável. Que são a noradrenalina, a endorfina, a serotonina. Então, quando a gente tem aquela sensação gostosa de relaxamento, quando ameniza a dor, né? Então, as ondas alfa vão acalmar, vão tranquilizar, vai parar de doer. Isso é liberado pelas nossas amígdalas cerebrais, tá? E eu tava falando um pouquinho do que é dessa interrupção do fluxo energético. Isso pode ser causado desde a infância. Então, por exemplo, uma palavra de um professor. Seu caderno tá cheio de dobraduras. Seu caderno não tá bem feito. Pronto, já vem aquela cortisol, a adrenalina e bloqueia. Só que aí a gente passa. Tem criança que já sente, já começa, não, e na escola aconteceu isso com a minha sobrinha. E isso parece que não teve um bloqueio. Depois voltou na escola, começou foi difícil, tomou um florais da tia aqui, e aí ela quis voltar para a escola, mas foi um bloqueio. Apagou esse bloqueio? Pode ser que sim, porque a gente já correu com floral, mas pode ser que não. Aí o que vai acontecer? Numa outra situação, fica gravado ali, numa outra situação, ela vai passar por um momento que ela lembra daquela mesma situação que ela passou quando criança, e vem outro bloqueio. E assim vai. Eu falo que é como se fossem memórias. E na acupuntura não é diferente. Eu sinto que o EFT, ele limpa traumas de uma maneira, assim, fantástica. O que eu vou ensinar para vocês, como eu já falei, eu vou ensinar para vocês o do dia a dia, para ansiedade, para medo, algo momentâneo. E o que pode acabar acontecendo? Vocês começarem a lembrar de situações da infância. Aí entra o terapeuta EFT, porque a gente vai tentando limpar com o EFT. Até o Gary, ele fala que a gente não pode varrer e colocar embaixo do tapete. Existem terapias que tentam só falar o positivo para quê? Para tentar apagar o que está embaixo do tapete. Só que o EFT faz o quê? A gente limpar o que está embaixo do tapete. Por isso que a gente fala o negativo. Então, até uma coisa que
que eu tenho visto bastante, até uma cliente minha perguntou por que temos que falar o negativo. Então, a gente tem que falar o negativo para acessar aquele arquivinho que está guardado lá, negativo, né? E aí, às vezes, eu tenho ansiedade desde da minha infância, mas eu não sei o que é. Então vamos fazer o EFT. A gente começa a fazer o EFT e começa a recordar coisas da infância. E aí sim o terapeuta entra para limpar, entendeu? Mas o do dia a dia a gente pode fazer, tá? E o que é legal é ter o EFT para o dia a dia e se lembrar de alguma coisa, anota e aí a gente pode conversar para trabalhar isso e realmente limpar, tá? Acessar memórias, eventos, recordações que não foram boas e que às vezes a gente nem tem noção que isso bloqueia a gente hoje. Se instala no joelho, se instala na coluna, né? Na acupuntura, a agulhinha vai fazer o quê? Os desbloqueios energéticos. No EFT, vamos bater nos pontos e falar a frase e a dor ou a emoção que estiver lá naquele momento, tá? Qual é a frase do EFT? E por que devemos falar essa frase? Então, e quando falar essa frase? Então, a gente vai falar essa frase nesse pontinho aqui. Por isso que eu falei que esse é o ponto inicial de toda a técnica, tá? Então, a gente vai bater nesse ponto e vai falar. Eu vou dar um exemplo, tá? Apesar dessa ansiedade no meu peito de apresentar essa live, eu me amo, me aceito, me respeito profundamente. Aí eu vou batendo nos pontos, eu posso falar assim, essa ansiedade no meu peito, ela não vai passar. Por isso que é importante falar o negativo, porque quando a gente fala o não, a gente está acessando aquele arquivo lá atrás, da infância, para desbloquear. Um exemplo foi uma paciente minha, uma cliente minha, que eu fiz a técnica do EFT e ela lembrou até do cheiro que ela sentiu num trauma que ela teve, né? Então, ela acessou veio aquela memória do cheiro e eu fiz o EFT, ela falava que esse cheiro, às vezes, acompanhava ela e que ela tinha tratado em terapia. E ela nem queria mexer muito nisso porque ela falou que já tinha tratado em terapia. Então, foi muito interessante, mas o nível de intensidade que ela chegou, para mim, era muito grande. Então, eu falei, olha, a gente precisa acessar esse evento da sua vida para você fluir. E aí fizemos a técnica, e aí ela fala que é um pontinho no céu a recordação que ela tem. Ela falou que foi apagando um evento da vida dela e aquele cheiro nunca mais ela sentiu. Então, assim, é muito, muito legal. Com o terapeuta, são sessões. Nós vamos acessar todos os eventos que foram intensos e traumatizantes, tá? O que eu vou ensinar é o do dia a dia para vocês. Agora, eu quero saber de vocês, todo mundo tá com papel e caneta na mão, hein? Alguém tá com uma dor? Alguém tá sentindo alguma dor agora? Sim? Tá. Então, o que eu quero de vocês? A gente vai fazer a técnica agora, tá? Vocês vão anotar nesse papel. Onde é essa dor? É artrose no pulso? Ótimo. Então, anota aí. Que tipo de dor? Por que tipo? Qual exemplo, né? Que tipo de dor? Dor que arde, dor que pulsa, dor que queima, dor que formiga, né? Lateja. Então, onde é essa dor? Muitas dores, Renato? Então, anota qual é a pior aí, Renato. Vamos fazer por partes aí. Qual é a sua pior dor? Então, vou repetir, tá, gente? Tem papel na mão e vocês vão anotar aonde é essa dor, se vocês têm alguma dor no corpo. Se vocês tiverem várias, vamos fazer por partes, né? Então, anota a pior dor, a que tá bem chata, tá? Que tipo de dor? É uma dor que arde, que queima, que pulsa. E qual a intensidade de 0 a 10, o quanto tá essa dor? Então, como assim a intensidade? De 0 para nada de dor, 10, muita dor, tá? Então, a Mary tem uma artrose no pulso, né? Alguém tem mais alguma coisa que queira colocar aí nos comentários? O Renato tem várias. Fala uma delas, Renato. Isso mesmo, Mary. Dor no pescoço, Vivi? Isso. Tá. Laringite, lombar. Tá. Então, a regrinha para as dores locais, né, do dia a dia, é essa regrinha.
onde é essa dor, que tipo de dor, a intensidade. E agora, existe uma emoção nessa dor? Qual a emoção? Essa artrose no meu pulso, você sente uma emoção quando você sente essa dor? Né? Então, se não tem uma emoção, não tem problema, tá? Então, vamos fazer para artrose de pulso te dar raiva. Ótimo. Dá raiva, vou até anotar. E ela arde, o que você sente, Mary? Queima, arde, pulsa. A Vivi tem dores no pescoço tensionais, queima. Tá. Vamos fazer uma rodada para Mary? Eu tenho duas opções. Ou a gente pode fazer um para Mary e todos fazem, mas anota, né? Vocês anotaram as suas dores, o quanto elas estão, né? Se dói, se pulsa, se queima, a intensidade. Vocês podem reservar esse papel que vocês anotaram e a gente faz uma rodada de EFT para Mary, tá? A gente vai fazer para ela. Ou vocês podem fazer o EFT para exatamente o que vocês anotaram. Só vocês me seguem, só para vocês entenderem como que funciona, tá? Mary, a artrose é do lado esquerdo ou do lado direito? Ou nos dois? Pulso. Direito? Tá. Então, gente, como que a gente vai fazer? Os pés descruzados, tá? Evita muita coisa de bijuteria, ouro, metal. Se não tiver jeito, não tem problema. E a gente vai pensar exatamente naquela dor, focar naquela situação, tá? De 0 a 10, Mary, tá quanto? O seu? 10? Tá. Então, eu vou ensinar de novo como que faz os pontinhos, tá? Como que a gente faz uma rodada. E aí a gente vai fazer uma rodada e ver quanto que tá a intensidade. Então, os pontinhos são aqui, primeiro aqui. Eu gosto de fazer depois aqui, entre as sobrancelhas, ao lado dos olhos, embaixo dos olhos, entre nariz e boca, entre boca e queixo, clavícula e bem na linha do sutiã, tá? Aí respira fundo, solta e presta atenção na dor. Então, vamos lá, vamos fazer para Mary. Todos aí vão fazer comigo? Vi, faz para o seu pescoço, se você quiser. Renato para lombar. Mais alguém falou de algumas dores. Vocês podem anotar e fazer para Mary, que eu vou fazer agora, de exemplo, ou vocês fazem para vocês, para suas dores, tá? Então, ou a gente vai seguir, vocês me seguem tudo que eu falar, ou vocês vão fazer exatamente para dores de vocês, tá? Entendeu? E daí depois a gente anota, a gente vai comparar a intensidade. Então, via o pescoço, Renato lombar, alguém mais que entrou agora, tá com dor em algum lugar, anota a dor, o tipo de dor, se ela pulsa, se ela queima, se existe uma emoção, tá? Então, vamos lá. A frase é, apesar dessa dor que queima, dessa artrose no meu pulso direito, que me dá raiva, eu me amo, me aceito, me respeito profundamente, completamente. Vocês podem fechar os olhos. Essa raiva que eu tenho dessa dor que queima a minha artrose no meu pulso do lado direito. Essa artrose que parece que nunca vai passar. Essa artrose no meu pulso direito. Essa artrose no meu pulso direito, embaixo dos olhos. Essa artrose no meu pulso direito, que me dá raiva. Essa artrose no meu pulso direito, ela queima. Essa artrose no meu pulso direito, ela me deixa com raiva. Eu não consigo relaxar. Essa dor me incomoda muito. Essa dor da minha artrose no meu pulso direito me dá raiva. Essa artrose no meu pulso direito, ela me dá muita raiva. Ela não vai passar. Respira fundo, solta. Aí, todo mundo fez? Mais alguém fez? Alguém sentiu abaixar um pouquinho a intensidade? Olha lá onde vocês anotaram. Sentiu? Vi? De quanto estava a sua dor? Vai abaixando, tá, gente? Às vezes não é numa primeira rodada, tá? Mas vai abaixando. Se não abaixar, existem questões mais profundas. Deu uma refrescada? De 0 a 10 tá quanto, Mary? 9? 8? Estava 9, Vi? Tá.
Vi, essa dor no seu pescoço é mais o lado, um 6, abaixou? Que ótimo. Então, o ideal é ir fazendo até abaixar. Ah, uma coisa que eu não falei, que eu esqueci. No momento, eu também ficava chocada. No momento que a gente faz, tá? Se sentir algo durante, então, por exemplo, eu tô com artrose, né, do lado direito, mas agora eu senti uma dor na boca do meu estômago. Você terminou a rodada do pulso, por causa da artrose, você vai fazer uma rodada para essa sensação na boca do estômago. Por quê, gente? Na acupuntura eu vejo muito isso. É muito incrível. Aí que a gente entende que são bloqueios, né? Eu tô fazendo para artrose na minha mão direita, né? Eu tô fazendo o desbloqueio, né? Então eu tô fazendo esse desbloqueio com os 9 pontos do EFT. Aí ele desbloqueia. Então é como se você sentisse, tem gente que sente choque. Por eu trabalhar com acupuntura, eu sinto choque, eu sinto arrepios, que são os desbloqueios. Não, Renata. Não, some uma dor, só que ela tá fluindo, entendeu? Os meridianos são aquela circulação, né? Que a gente tem, acho que todo mundo já viu, já sabe o que é meridiano, que são aquelas linhas no corpo, energia, e a gente vai bloqueando conforme as situações. Como eu falei, bloqueios de infância, né? Algum trauma, alguma coisa, algum evento que aconteceu na vida, né? A morte de um ente querido, às vezes acaba fazendo esse bloqueio. Então, o EFT vai fazer o quê? Vai liberando vários bloqueios. Então, ela fez da artrose no pulso, a gente fez uma rodada para artrose no pulso, pode surgir outra coisa. Por quê? Porque ela limpou aqui, mas existem outros fluxos que não estão conseguindo ainda fluir. Isso, Mary, para você acessar aquela dor nas suas amígdalas cerebrais, você precisa falar o negativo. É importante. Então, por exemplo, essa raiva, né? Isso já é o negativo. Eu gosto de usar até a palavrinha não, que ela parece que é mais forte. De 9 para 5. Isso aí. Então, quando a gente fala o não, né? A dor não vai passar. Quando a gente fala isso, a gente está acessando para limpar. Lembra que eu falei do tapete que a gente vai colocando a sujeirinha embaixo do tapete, né? Então, quando a gente fala o negativo, a gente está limpando. E, inclusive, isso como foi uma dúvida até de uma cliente minha, o porquê de acessar o negativo, né? Se várias pessoas, eu tenho visto também alguns vídeos falando do EFT de uma maneira positiva. Na verdade, não é. A verdadeira técnica, ela é falando negativo. A única frase positiva é no início, que a gente fala que é a frase de afirmação, né? Apesar de eu estar com essa artrose no meu pulso direito, que queima, e me dá muita raiva, eu me amo, me aceito, me respeito profundamente, completamente. Aí aqui, nos outros pontos, você só fala o que é de ruim daquela dor, ou daquela emoção. A gente tem alguma dúvida a respeito disso? Então, sobre as rodadas. Então, podem surgir, não sei, Mary, se você sentiu algo em outro lugar agora, ou alguma emoção. Se você sentiu, você faz exatamente para a regrinha é a mesma, aquelas 4 perguntinhas, onde é essa dor, que tipo de dor, intensidade, se existe uma emoção, e você vai fazer uma rodada. Sempre a gente tem que sentir o nosso corpo. Sentir o que ele está transmitindo. E agora tá feliz de conseguir segurar o celular? Que bom. Que bom. Se você tiver mais alguma dor, você pode fazer para outra, né? E aí, se surgirem coisas, o que pode acontecer? Surgir memórias. Por que vai surgir memórias? Porque aquela dor provavelmente é de algo que você passou lá atrás. Como eu falei, 85% das nossas doenças, todas as causas das nossas doenças, né, eles acreditam que 85% são de dores emocionais, de eventos que aconteceram da nossa vida. Então, o que são esses eventos? Alguma coisa que traumatizou a gente. Pode ser besteira? Pode, né? Então, mas isso ficou gravado e a gente, com esse comando, a gente faz essa limpeza. Tem gente que depois de um evento, né? Por isso que quando acontece pra gente fazer no dia a dia, ótimo, todo mundo pode fazer no dia a dia. Só que se aquela dor não tá passando, aí é interessante um terapeuta em EFT. Porque aí, no meu caso, né, eu como terapeuta em EFT, eu vou investigar. Mas eu não lembro de nenhum evento que aconteceu na minha vida. Eu mesmo, quando eu fui fazer, né, quando alguém foi fazer em mim, eu falei, gente, mas eu não lembro de nada marcante na minha vida. Aí a gente vai fazendo só para algo pontual e vai lembrando de coisas, né? Esses dias aconteceu
uma situação comigo que veio coisas da minha escola, do Getúlio, que eu estudava há muito tempo atrás. Eu falei, nossa, eu preciso trabalhar aquele evento que aconteceu que parecia bobagem, mas que marcou, por quê? Porque eu, hoje associei aquele evento lá atrás. Então eu falo que é igual um arquivo. O Anselmo tá com dor no pulso direito? Sério? Você foi fundo aí na emoção da Mary. Não, gente, não. Então agora você faz para a sua dor no pulso. Isso, Cida, você vai repetir. Olha, gente, tudo que eu tô falando aqui, né, quem tiver interesse, aqui no meu Instagram, tem o meu WhatsApp, né, no meu perfil, na minha página, no perfil, vai ter o meu WhatsApp e vocês podem entrar em contato comigo. Eu vou dar esse manual para vocês fazerem em casa, tá? Então, qualquer dúvida pode perguntar aqui, mas eu vou mandar para vocês, para quem tiver interesse, tá? Daí pode entrar em contato comigo, eu mando. Porque é muito interessante a gente fazer, tá? Então, os pontos são 9 pontos. Aqui, 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 bem nesse osso abaixo do olho, entre nariz e boca, entre boca e queixo, na clavícula e abaixo das axilas. Isso, eu vou mandar, Mary, pode deixar. Só me manda a mensagem, porque senão eu não vou lembrar de todo mundo, tá? Mas não vai explorar. Eu acho que a técnica pontual, né? A gente chama de técnica pontual para essas dores dores ou emoções do dia a dia. O que eu quero de vocês, o que vocês vão refletir? Se aquela dor ou aquela emoção que vocês vão fazer o EFT, se não tem algo, ou se naquele momento que você está fazendo a técnica, se vocês não lembram de algo. Se lembrarem de algo e quiser tratar comigo, a gente pode tratar, tá? Mas aí a gente vai conversando e a gente vai vendo várias questões aí, se tem um trauma. O que o EFT trata? Fobia, trauma, abuso, crenças limitantes, doenças crônicas agudas, doenças emocionais, baixa autoestima. Tem bastante resultado com autistas, TDAH. Existem várias pessoas que eu fiz o curso, alunas, e elas estão tendo uma experiência muito legal nas escolas, com crianças, com TDAH, com autista. Então é muito interessante aonde vai o EFT, sabe? Então, e qual é a reação do EFT? Deixa eu só perguntar para o Anselmo. Anselmo, eu tô preocupada com você, melhorou agora sua dor no punho? Me responde aí. Quais as reações do EFT quando a gente faz? Quais as possíveis reações, né? Quando a gente faz os pontinhos, sono, bocejo, arroto, enjoo, memórias, né, de eventos, sonhos. Então, esses são os mais comuns, tá? E quem pode fazer o EFT? Todos, exceto grávidas. Grávidas podem fazer para situações do dia a dia. Uma dor lombar pode fazer. Ela só não pode trabalhar comigo, né, como terapeuta, questões profundas, né? Porque na gravidez não tem que mexer em questões profundas. Mas depois ela pode fazer se aprofundar com a terapeuta em EFT, tá? E esquizofrênicos também a gente não indica. Mas o resto, todo mundo pode fazer. Alguém mais tá com dor aí? Anselmo tá com dor? Eu vou dar uma outra dica, que é o EFT para emoção. Então, a gente pode separar. Melhorou, Anselmo? Ufa! Então, ó, agora a gente pode fazer o EFT para a emoção. Então, por exemplo, mas eu não tenho nenhuma dor, mas eu tô com uma emoção, né? Eu tô muito ansiosa porque eu vou apresentar essa live. Então, quais as perguntinhas? Qual é a emoção? Eu tô ansiosa. Onde ela reflete no seu corpo? Reflete no meu peito. Por quê? Porque eu vou apresentar uma live. Né? Então, vocês vão fazer 3 perguntinhas, quando for só trabalhar a parte emocional, tá? Então, tem o EFT para dor, que são 4 perguntinhas, e o EFT para emoção, que são 3 perguntinhas, tá? Isso tudo eu vou mandar para vocês, para quem tiver interesse. E a avaliação, se vocês quiserem, eu faço uma avaliação gratuita. Então, por exemplo, vocês podem anotar. Eu lembro que na minha infância aconteceu isso eu acho que me traumatizou até hoje. Se você lembra daquela situação,
na sua vida, você pode trabalhar aquilo, entendeu? Com o terapeuta. Então, os eventos mais antigos com o terapeuta é o melhor para ser trabalhado. Então, a gente trabalha o evento antigo que, depois de limpo, os eventos de agora, às vezes já resolveu, porque limpou lá atrás. Por exemplo, eu falei que eu passei por uma situação agora que me remeteu algo da minha infância, da escola. Se eu limpar algo da infância, na escola, eu não ia, se eu tivesse limpo, eu não ia me incomodar hoje com essa situação, entendeu? Porque limpou. Então, a situação de hoje me fez relembrar algo que estava bloqueado no meu corpo, né? Na parte emocional, né? No meridiano, né? Nos pontos de acupuntura. E aí me remeteu algo que eu não limpei, né? Então, tem situações que a gente às vezes nem sabe. A crença limitante, você nunca vai ser feliz no amor. Também pode ser trabalhado, né? Você é feia, você é gorda. Isso, coisas de infância, que hoje podem influenciar, entendeu? Dinheiro não traz felicidade. É uma crença. Mas aonde surgiu essa crença? Minha mãe, quando era pequena, ela falava que... Não minha mãe, tá? Mas alguma mãe falava, dinheiro não traz felicidade. E aí, aquilo te bloqueou. Existiam situações que você falava, nossa, realmente, o dinheiro não traz felicidade. Então, tudo isso pode ser trabalhado com EFT, tá? Dinheiro é sujo, exatamente, Renato. Exatamente, é uma crença. Então, surgiu bloqueios. E se você até hoje pensa isso, é porque não resolveu esse bloqueio. Então, dá para ser trabalhado com EFT. Gente, mais alguma perguntinha? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu preciso falar para vocês. Não fale com estranhos. Às vezes, a pessoa, por falar isso, né, não fale com estranhos, a pessoa bloqueia de um jeito que a pessoa começa a ficar retraída, dificuldade na comunicação. O terapeuta em EFT, ele começa a investigar. Se não tem nada, eu vim aqui para trabalhar com EFT, mas eu não tenho nada, nenhum evento que aconteceu na minha vida, não tem nada que eu não sei por que eu sou assim, mas eu sou muito triste, por exemplo. Então a gente vai fazer uma rodada para tristeza e vai buscando informações até a gente achar algum evento. Existem um questionário, né? Existem vários questionários que a terapeuta em EFT vai pesquisando. Como que foi a sua vida com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão. Então, a gente vai tirando várias informações, vai cavocando ali pra gente achar eventos para ir desbloqueando. Exatamente, a gente só vai bloqueando. Só que às vezes tem eventos que a gente não lembra. Por isso que é importante o terapeuta. Então, principalmente, eu faço EFT para dor no joelho, mas não passa. Não passa porque tem alguma emoçãozinha, algum trauma aí que tá acontecendo. Fez, Vi? Você viu que interessante? Vi, veja se não sentiu algo no seu corpo depois que melhorou. Veja se tem mais algum lugarzinho que você sente. Então, gente, quando for fazer, lógico, né? É importante, quando a gente for fazer para algo que realmente está incomodando. Então, quando a gente vai fazer o EFT, é importante a gente estar num lugar calmo. A sequência vai depender da sua dor. Eu fiz, né? Esses dias eu tava com dor de cabeça. Eu fui fazendo e eu senti que parece que a dor, cada hora, ela tava num determinado lugar da minha cabeça. Faz a limpeza, é igual eu colocar uma agulhinha, ela vai dispersando a energia. O que é dispersar? Bloqueando. Uma dor, uma emoção, né? Um trauma, ele é um bloqueio. Não circula. Quando a gente vai fazendo, presta bem atenção. Então, por isso que é importante a gente estar num lugar calmo, sozinho. Não para aquelas emoções, né? Hoje eu tô irritada com o trânsito. Aí pode fazer. Você pode escolher um ponto que você acha mais, que te alivia mais e fazer. Eu gosto muito desse ponto. Então, às vezes, quando eu tô irritada no trânsito, eu bato aqui, respiro fundo e já vai me aliviando. Isadora, a minha sobrinha, no domingo, ela prendeu os 4 dedos na porta. Vi, então... se você quiser, eu mando para você tudo que eu falei na live, tudo que eu expliquei aqui, eu tenho tudo certinho, um manualzinho completinho dos pontos, da frase, tá? E aí você pode fazer em casa, se você quiser, eu mando para você. Me mandem no WhatsApp ou aqui pelo Instagram, que eu mando para vocês. Aí do dia a dia vocês podem fazer em casa. Se lembrar de questões do passado, aí vocês falam comigo, porque daí eu posso te ajudar, tá? A minha sobrinha prendeu os 4 dedos na porta domingo. Começou a chorar, a gritar de dor. Aí eu falei, deixa a titia faz EFT em você. Eu comecei a fazer na hora. Ela tá com vergonha? Eu queria que ela entrasse. Pra ela falar. Foi incrível, gente. Mas a minha irmã tá de prova aí que foi muito rápido a melhora, sabe? Foi incrível.
Então, e eu já fiz para dor de cabeça, né? Então, como eu falei, eu estava fazendo em mim para dor de cabeça, aí eu senti que foi aliviando, mas eu fui dormir com uma leve dor de cabeça ainda. No outro dia eu não tinha nada, como se eu, sabe, não tivesse tido dor de cabeça. Então é muito, muito bacana a trabalhar com EFT. Eu estou apaixonada e é muito interessante porque você pode fazer no dia a dia também. Como eu falei, existem questões que não vai resolver, né? Então, por exemplo, na maioria das vezes, algo crônico, o que é algo crônico, né? Uma doença crônica, uma emoção crônica, então que é algo que há muito tempo te acompanha. Se você tem alguma relação, se você consegue entender seu corpo que, nossa, eu comecei a ter uma dor no joelho na época que eu era casada, me separei e aí eu comecei a ter essa dor no joelho. Aí o terapeuta vai buscar informações para a gente trabalhar o porquê que aconteceu essa dor no joelho naquela época e se estende até hoje. A crônica, ela é tudo que passa de 3 meses. A dor aguda é que vem e fica 3 meses só, mais que isso já não é mais aguda, já vira crônica. É isso, gente. Mais alguma perguntinha? Alguém que entrou depois, que gostaria de perguntar alguma coisa para mim? Alguém quer? Que bom, Mary. Você foi nossa cobaia hoje aqui, no modo de dizer. Mais alguém quer perguntar alguma coisinha? Gente, então, se ninguém tem mais perguntinha, eu vou encerrando a live. E quem tiver interesse, me manda uma mensagem na live, então. Tá bom? Boa noite. Fiquem com Deus. Qualquer coisa pode me mandar mensagem no WhatsApp, tá bom? Ou por aqui. Boa noite. Boa noite a todos.